Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Está entrando no ar a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Hoje, programa de número 49 da terceira temporada. E olha, vocês perceberam que eu estou fora do estúdio, né? Mas tem um bom motivo para isso. É que o nosso estúdio está passando por uma obra, a gente está trocando o cenário por conta da próxima temporada que está chegando. Vai ser uma temporada assim bastante diferente, com muitas novidades. A gente vai ter quadros novos, o cenário está incrível. Vou dizer para vocês que eu já dei uma olhada e olha, vai ser assim um novo momento e a gente merece, né? Apesar de toda essa situação de pandemia, apesar dos números de mortos, né, estarem aí bastante altos ainda, bastante elevados, da gente ter situações bastante complicadas no nosso dia a dia, mas nós estamos reaprendendo a viver. E eu acho que isso que é o mais importante, isso assim é que é a grande lição disso tudo. A gente está reaprendendo a fazer muitas coisas. E aí, com a colaboração de alguns amigos, de alguns apoiadores, a gente está conseguindo montar esse cenário novo da nova temporada, da nossa quarta temporada do Trago Verdades, que, como eu disse, promete ser assim muito, mas muito legal mesmo. Então, hoje o programa vai ser comandado aqui da minha casa, da sala da minha casa, né? Sejam todos muito bem-vindos também à minha casa e o programa vai estar assim, bastante. Hoje a gente vai ficar bastante à vontade, né? E aí, claro, para a gente estar à vontade, eu preciso da sua participação. E você pode participar com a gente através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá, como eu sempre digo, você manda a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu vou ter sempre o maior prazer em responder para você. Uma outra forma de você participar com a gente é acessando o conteúdo da USBR TV no site. É só entrar no site da emissora, lá vocês têm informações, tem os bastidores da emissora, tem os apresentadores, enfim, é um portal muito bacana que vale a pena conferir. E tem também o aplicativo da USBR TV que você baixa gratuitamente na loja do seu celular e lá, além de ter todo o conteúdo da USBR TV na palma da sua mão, você ainda concorre a prêmios. Isso é muito legal, né? Ah, gente, o programa de hoje está muito, mas muito legal mesmo. A gente vai falar sobre uma polêmica que tomou conta aí de todos os sites, de todos os veículos de imprensa nessa semana, que foram os ataques à Luísa Sonza, a cantora Luísa Sonza. Ela sofreu ataques na internet depois da morte prematura do filho do Whindersson Nunes, que é ex-companheiro da Luísa, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre essa história, a gente vai comentar um pouco sobre esses ataques da internet, a gente vai falar um pouco sobre esse clima chato e pesado, né? Diante de tudo o que está acontecendo, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de situação. Mas a gente vai falar sobre isso e tem também, olha, uma história aí que surgiu, começou a pipocar também nessa semana, que é a respeito do novo Louro José. Parece que a Ana Maria já escolheu o representante, né, o próximo Louro José, representante não, o personagem que vai ficar no lugar, mas eu também não gosto de falar ocupar o lugar, porque o Louro José, ele foi ímpar e vai continuar sendo, mas também pode ser que o Louro José ressuscite. A gente vai entender essa história daqui a pouquinho aqui no Trago Verdade e eu trago ainda um climão que está acontecendo aí entre a Mariah Carey e o Jay-Z, o marido da Beyoncé. O que será que está acontecendo entre eles, hein? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na sequência, claro, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí.
Esse é o primeiro programa do mês de junho. A gente já está aí na metade do ano, né, de 2021. Um ano de muita superação, de muitos obstáculos. Um ano bastante difícil para todos nós da humanidade. Mas a gente não está sozinho, né? É sempre muito bom ter você aí do outro lado, acompanhando a gente, acompanhando o nosso trabalho, a nossa programação. E quando a gente tem fé, aí mesmo que a gente não fica sozinho de jeito nenhum, né? A gente começa aqui esse bloco falando sobre a Ana Maria Braga, que aliás também não vai mais ficar sozinha. Ao que tudo indica, a partir do mês que vem, a partir de julho, ela vai ter um companheiro lá no estúdio dela em São Paulo para poder dividir o Mais Você, né? E parece que vai ser um novo boneco aí que vai tomar conta das manhãs da Globo junto com a Ana Maria, que a gente não sabe ainda, tem duas correntes, né? A primeira corrente de informação diz que vai ser um novo boneco, um novo personagem e que o manipulador, né, o ator, já estaria contratado, são as informações que já começam a correr na internet, já estaria contratado desde o começo do ano, só aguardando mesmo a aprovação da Ana Maria, né? E também tem uma outra corrente que diz que o Louro José, ele pode ressuscitar, pode ser que o Louro José volte, né, a dividir o palco com a Ana Maria. Eu não sei se vai realmente acontecer, porque a gente já ficou tão cativo com o Tom Veiga, né, que fez aí a sua viagem de volta para casa, e foram mais de 2 décadas trabalhando com o Louro José, trabalhando com a Ana Maria. Eu não sei se vai ser o Louro José renascido ou se vai ser um novo Louro José, um novo personagem. O fato é que Ana Maria está vivendo um momento muito legal do Mais Você. Eu já falei isso incansavelmente aqui no nosso programa, desde que ela saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. O programa tem ficado melhor, mais leve. A Ana tem se soltado mais, né? A gente está vendo aí aquela Ana Maria raiz, lá da época até do Note a Note, na Record, que era uma Ana Maria menos roteirizada, menos, né, robotizada. Então isso está sendo muito bacana. E o Mais Você está passando por uma fase maravilhosa. Se eu fosse diretor de programação da Globo, se eu tivesse algum poder, né, que eu não tenho, eu tiraria o encontro e deixaria a Ana Maria de manhã até o horário do jornal local, viu? Porque realmente o Mais Você está dando um banho em termos de pauta, em termos de conteúdo, em termos de energia em relação ao encontro com a Fátima, que vem caindo cada vez mais. São pautas assim pavorosas. Mas então fica aí a informação de que a partir de julho, né, vai surgir aí na telinha, ao que tudo indica, pode ser que não surja, mas ao que tudo indica vai surgir um novo Louro José, um representante dos bonecos, né? Porque também a gente sente falta dessa pureza que tinha o Louro, né? Aquela pureza disfarçada ali de um certo cinismo, mas a gente sente falta. E a Ana Maria, ela tentou se superar dentro dessa condição de apresentar o programa sozinha. Lá atrás, quando o Tom Veiga morreu, ela chegou até a dizer que era muito provável que não tivesse mais ninguém para substituir, mas eu acho que ela voltou atrás, né? E a Ana, ela é uma mulher assim, guerreira, uma mulher visionária também. Acho que ela voltou atrás e percebeu a necessidade de ter um personagem ali, de ter mais um integrante, mais um apresentador junto a ela no Mais Você. Sucesso para Ana Maria e sucesso para esse novo personagem que vai chegar, né? Seja um Louro José renascido ou seja um novo personagem, né? O importante é a gente agregar valores ao entretenimento que está precisando, gente. Está precisando mesmo. Olha, nessa semana, a gente teve um assunto bem delicado também, que envolveu aí a cantora Luísa Sonza, né, e o Whindersson Nunes, o humorista Whindersson Nunes. Para quem acompanhou, sabe que o Whindersson perdeu o filhinho dele, que nasceu prematuro, com 22 semanas. Infelizmente, o filhinho não sobreviveu. E aí, o que aconteceu? O pessoal na internet começou a cair em cima da Luísa Sonza, mandando mensagens agressivas para ela, como se ela tivesse sido culpada. E a gente sabe que a Luísa Sonza, ela foi ex-companheira do Whindersson Nunes e que não tem nada a ver com essa história, obviamente, né? A gente sabe disso. Eu acho que independente da gente gostar ou não do trabalho da Luísa, eu já critiquei algumas vezes o trabalho dela, porque é um tipo de trabalho que eu não gosto, mas assim, é uma artista, tá aí ganhando dinheiro dela, com o público dela e ponto. Mas, independente disso, ela não tem nada a ver com essa coisa toda. E aí, um pessoal na internet começou a cair em cima dela, falando coisas horríveis. Inclusive,
dizendo que a Luísa era assassina, sabe? Falando assim palavras pesadíssimas. E claro, isso mexeu muito com o mental e com o emocional dela. A Luísa saiu da internet, se afastou. Quem está cuidando das redes sociais dela é a equipe dela, né? Que eles ainda continuam fazendo os posts publicitários no Instagram, no Twitter e tudo. Mas assim, ela precisou se afastar realmente para colocar o seu mental em ordem e tudo. E eu fico pensando assim, quem faz esse tipo de coisa é criminoso, né? Porque a internet é uma ferramenta tão bacana, né? Uma ferramenta assim que agrega tantos valores, que une tantas pessoas. A gente agora na pandemia está vendo o quanto é importante a gente ter acesso à internet, acesso à rede, acesso à informação, acesso às pessoas. E aí, de repente, vem gente desse tipo que eu acho que não pode nem ser chamada de fã, porque isso aí não é fã do Whindersson. Isso aí não são pessoas que curtem o trabalho dele, né? Partindo desse tipo de negatividade. O cara é tão positivo, sempre foi muito alto astral. Inclusive, na pandemia, tem ajudado muitas pessoas. Eu acho que ele não merecia esse tipo de clima, né? Já está sendo tão difícil para ele ainda ter que passar por essa situação toda e ainda tem esse tipo de gente fazendo essa barbaridade na internet. Eu acho que a internet não é mais terra de ninguém. A internet agora é um território com leis, né? Então a gente precisa respeitar essas leis, a gente precisa respeitar a ordem das coisas. Falar mal, né, fazer a nossa fofoquinha, a nossa coisa ácida, sem agredir ao próximo, sem atingir, faz parte do nosso trabalho, né? Desde que você não diminua ninguém, desde que você não ofenda ninguém. Agora, esse tipo de coisa, chamar uma artista de assassina, sabe? Falar coisas pesadas, ao ponto dela sair da internet por conta disso, né? E a Luísa, ela estava aí perto de lançar agora um novo álbum de trabalho, um novo disco, enfim, teve que suspender tudo por conta dessa atmosfera negativa que ela está passando, né, devido a esses fatos aí. Então, eu acho que independente de também quem gostava do casal ou quem não gostava, isso é outra história, porque o artista, ele tem a vida pessoal dele. Ainda que hoje em dia os artistas tenham aberto muito a sua vida pessoal nas redes sociais, né? Isso é até muito perigoso, porque certas pessoas se acham no direito até de opinar, se acham como se fossem parentes dos artistas, e tem muita gente que vive a vida dos artistas numa intensidade assim muito grande. Eu sei porque eu já passei por situações assim bem delicadas em relação a fã que tomava as dores dos seus ídolos de uma forma absurda. Eu já cheguei a comentar até isso, né, em outros programas e tudo, quando tinha um casal de ex-BBBs que se separou depois que saíram da casa e tudo, e aí começaram a dizer que eu era o culpado disso, e me ameaçaram de morte. Eles conseguiram meu endereço, meu telefone, isso lá atrás, né? Mas é muito perigoso. Então, eu acho que existe limite para tudo, né? Se você é fã de um artista, legal, bacana, você curte o trabalho do artista, isso tem que ser uma coisa saudável. E o artista também tem que ter uma postura, que eu acho que não é o caso da Luísa, né? Eu só estou falando assim de uma forma geral, de não querer compartilhar certas coisas desnecessárias nas suas redes sociais, na internet, porque isso aí contribui para que delinquentes, para que pessoas doentes se achem no direito de fazer parte da vida, né, do artista. E isso não é bem assim. Então, a gente deixa aqui a nossa solidariedade para a Luísa, que ela consiga se recuperar o mais rápido possível, que volte para as redes sociais, para os fãs dela, de uma maneira saudável, de uma maneira positiva. E também a gente deixa aqui o nosso carinho e os nossos sentimentos para o Whindersson Nunes, porque foram dias bem difíceis e vão ser dias difíceis até ele conseguir se recuperar, mas a gente tem certeza que não cai nenhuma folha da árvore sem a ordem lá de cima, né? Então, a gente precisa também continuar, né? Apesar das dores, apesar das feridas, as cicatrizes vão ficar, mas a gente tem que continuar. E o pessoal da internet precisa parar de ser menos juiz, né? Menos julgadores e menos íntimos dos famosos, porque os famosos não são seus amigos. Os famosos não vão na sua casa, né? E às vezes não é pelo fato de um famoso curtir um post seu ou dar um oi ou qualquer coisa que ele é seu íntimo, não. Precisa existir respeito ao trabalho deles ali, né? E você é admirador do trabalho do artista, não da vida pessoal do artista. Então, acho que a gente precisa reaprender esses limites que eu acho que foram quebrados no passar dos anos aí, também com essa abertura tão grande das redes sociais, viu? Vamos falar de coisa boa, gente? Nesse dia 1º de junho, completou
20 anos da estreia dos Normais na televisão. Quem não lembra das aventuras maravilhosas do casal Rui e Vani? O Rui interpretado pelo Luiz Fernando Guimarães e a Vani interpretada pela Fernanda Torres. Olha, um casal assim que as histórias, né, gente? A gente sabe que eu sou muito fã dos Normais. Eu tenho todas as temporadas, eu tenho todos os DVDs, tenho os filmes, porque eles também saíram da televisão e foram para o cinema, ganharam 2 longas, né? Então eu tenho tudo. Uma obra maravilhosa escrita pela saudosa Fernanda Young e também pelo marido dela, o Alexandre Machado. E aí os Normais estão fazendo 20 anos de histórias muito atuais, inclusive, né? Quem não era da época, que não curtiu, acho que vale super a pena assistir. Tem episódio disponível no Globoplay, se eu não me engano, e também o canal por assinatura Viva vai passar a exibir durante 12 sábados alguns episódios especiais desse seriado. Vão ser 12 episódios, né, dos Normais no canal Viva, que serão exibidos aos sábados. E também tem reprises, né, que eles fazem aquele esqueminha de reprise. Eu acho que vale muito a pena assistir. Os Normais, eles ficaram no ar de 2001 até 2003. Terminou em outubro de 2003. E olha, era muito gostoso. Que histórias maravilhosas, que vontade de ter os Normais para sempre. E a gente ficou tão carente de programa assim, né? Eu lembro que toda sexta-feira tinha os Normais na tela da Globo, e hoje em dia a gente não tem mais programa assim. Tem outros que substituíram, né? Os tempos mudaram. A gente tem aí programas de humor nos canais por assinatura, mas nada que se compare ao Rui e a Vani. 2 atores, 2 personagens que conseguiam fazer assim o trabalho de um monte de gente, né? De um monte de outros personagens. Era muito gostoso assistir. Então, os Normais completando 2 décadas de existência. E para quem quiser acompanhar, voltando aí a falar, vão ser exibidos 12 episódios inéditos não, 12 episódios especiais no canal Viva aos sábados. Então vale muito a pena. E quem não assistiu pode correr atrás. Tem na internet, tem no YouTube, tem um monte de lugar, né? E tem os DVDs também. Eu tenho, como eu disse, toda a coleção, tenho todas as temporadas, tenho todos os filmes. E aí fica a dica. Final de semana chegando, Dia dos Namorados aí já na semana que vem. Que tal dar uma climatizada, né? Dar assim um tempero a mais nesse Dia dos Namorados, que vai ser em casa, né? Para todo mundo, porque pandemia tá aí. Mas uma boa pedida é assistir aos Normais e celebrar, junto com a Fernanda Torres e com o Luiz Fernando Guimarães, 2 décadas desse seriado maravilhoso. Depois de 3 anos e meio de parceria, Mariah Carey não faz mais parte do escritório de Jay-Z, que cuidava de sua carreira. O rompimento entre eles teria acontecido de maneira pouco amigável. A decisão partiu da própria cantora após uma reunião bastante tumultuada entre ela e o marido de Beyoncé. Ainda não foi divulgado oficialmente nenhum escritório para agenciar Mariah, que tem planos de lançar um novo álbum nos próximos meses e também de seguir com uma turnê inédita pelo mundo. No escritório de Jay-Z permanecem estrelas como Rihanna e Christina Aguilera. Mais de 60 profissionais, incluindo o ator Tom Cruise, vão entrar em isolamento de 2 semanas após mais de 10 funcionários que estão trabalhando nos bastidores do novo Missão Impossível testarem positivo para a Covid-19. As filmagens da 7ª edição do longa serão retomadas somente após esse período de quarentena. Fontes afirmaram que Tom Cruise não teria gostado nada dessa situação, principalmente após ter contracenado com 3 dançarinas que estavam contaminadas. No final do ano passado, o veterano teria gritado no set de filmagens, exigindo protocolos de segurança mais rígidos entre os envolvidos na produção. A apresentadora Xuxa Meneghel, de 58 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid nessa semana. Ela foi vacinada na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E claro, depois da vacina, ela compartilhou um vídeo com seus fãs e seguidores nas redes sociais, mostrando a importância desse momento, a importância das pessoas tomarem a vacina, a importância desse ambiente que a gente está vivendo, né, de consciência por conta da vacina, porque a gente sabe que a vacina não vai ser a salvação. A vacina ela serve para poder conter um número de contaminados, né? Mas é muito importante, é fundamental. Dá só uma olhada no vídeo da Xuxa, que claro, tem uma dose assim super bacana de felicidade e de muito otimismo. Olha só.
E aí, Chu? E aí? Cadê, Gabriel? Cadê tua máquina? Vacinador. Obrigada. Bom trabalho pra vocês, tá? E aí, Chu? Qual a sensação? Sei lá, de tudo, uma mistura de, não sei, de felicidade com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto. Sei lá, uma mistura de tanta coisa. A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, tá aqui no meu braço. Que bom que chegou o meu dia. Que bom que chegou minha idade, né? Que bom, graças a Deus. Obrigada, gente, parabéns pra vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, viu? Pois é, e é legal a gente assistir isso, esse depoimento da Xuxa, esse esclarecimento da Xuxa, e perceber também, gente, que o artista ele tem como papel fundamental formar opinião, né? E aí a gente vê hoje em dia um monte de artista aí utilizando suas redes sociais para tantas bobagens, para tantas futilidades, por que não para incentivar as pessoas a tomarem vacina? Porque, olha, tem uma porcentagem ainda muito baixa de pessoas que já poderiam ter tomado, inclusive, a segunda dose e que não estão tomando a segunda dose, estão relaxando aí. Então, é importante que toda a população seja vacinada. E, além disso, é importante também a gente destacar o papel social da mocidade, né? Porque ceder a quadra da escola de samba para esse trabalho, para essa ação, isso aí mostra o comprometimento da agremiação, não só com a comunidade, né, lá da região da Zona Oeste, né? Ali é o pessoal de Bangu, se eu não me engano, enfim, todo mundo ali, Campo Grande e tal, mas também com a população do Rio de Janeiro, porque é o momento em que as escolas de samba precisam se unir, porque a gente ainda tem um carnaval incerto, e aí, como eu também já citei outras vezes no nosso programa, ainda é muito grande a pressão para que esse carnaval aconteça por parte de algumas agremiações e de algumas pessoas envolvidas no carnaval, que estão forçando aquela barra para que ano que vem tenha carnaval a qualquer preço, e a gente sabe que isso é uma situação ainda muito, mas muito delicada mesmo. Então, se não dá para pensar em carnaval, por que não fazer uma festa do bem, fazer uma verdadeira folia, assim, para comemorar as pessoas que estão sendo vacinadas, né? Então, parabéns aí para a Xuxa por ter feito esse vídeo incentivando as pessoas e mostrando a realidade dos fatos, e parabéns também para a Mocidade Independente de Padre Miguel por estar envolvida nesse trabalho. É muito legal mesmo, né? Seguindo aqui, gente, quem não está merecendo parabéns, coisa nenhuma, é o pessoal do Power Couple Brasil. Olha, gente, nessa semana a gente viu imagens assim impressionantes num dos episódios, né? Se não me engano, foi no episódio de terça-feira, quando aconteceu a prova dos maridos. E aí, nessa prova dos maridos, as mulheres ficavam dentro de uma cabine e aí jogaram baratas dentro das mulheres. Enquanto as mulheres estavam dentro de uma cabine cheia de baratas, os maridos tentavam adivinhar aí palavras cruzadas, enfim, uma futilidade, uma grande bobagem, né? E aí, acho que até a Dani Hipólito chegou a passar mal nessa prova, ela chorou bastante, foram imagens assim bem impactantes. Nesse mesmo dia, estava sendo exibido o programa No Limite na Globo. Então, é o tipo de concorrência absurda, né? Eu acho que desnecessário. Francamente, não tem necessidade. A gente já está vivendo, assim, dias tão puxados, né? Dias tão sofridos. Ninguém quer ficar vendo outras pessoas sofrerem na televisão, ainda mais com insetos, com baratos, que a gente sabe que é um inseto com maior índice de rejeição, vamos dizer assim. Mas foi péssima escolha da direção, péssima escolha da produção em colocar isso também no ar. Foi horroroso, foram imagens assim bem chocantes e sem necessidade nenhuma, né? O reality que já não anda bem das pernas, porque a gente não vê comentários nas redes sociais sobre o Power Couple. A gente não vê comentários nos grupinhos de WhatsApp, nas rodinhas de amigos virtuais, né? A gente não vê ninguém falando quase de Power Couple, e quando é para falar, é para levantar questões assim polêmicas, como, por exemplo, a saída das baratas, né? Foi muito desnecessário isso, acho que não precisava, né? Só está salvando mesmo no Power Couple a Galisteu, que, ao que tudo indica, vai apresentar a Fazenda, hein? Eu acho que, de repente, vai rolar Galisteu na Fazenda, já nesse esquenta aí de Power Couple, quem sabe Galisteu na Fazenda, mas barata no Power Couple não dá. Seguindo aqui,
já que a gente está falando de reality, né, e falamos no limite, eu vou falar sobre a minha querida amiga Ariadna, que completou mais um ano de vida nesta semana. Ariadna, que esteve recentemente no limite e que foi eliminada pelo grupo dela, né, da tribo Carcará, e o pessoal alegando que ela não estava rendendo nas provas. E, enfim, foi uma história assim, bastante delicada, bastante sensível, porque a gente sabe que a Ari está passando por problemas difíceis na vida pessoal. Ela expôs um pouco disso nas redes sociais dela e, consequentemente, o corpo dela, né, absorveu essa informação toda, dessa carga do que ela está passando, e ela ganhou alguns quilinhos. Isso aí talvez tenha implicado um pouco lá no limite, mas ela não perdeu o brilho, não perde a estima dela, porque a Ariadna é uma mulher incrível e que eu tenho o maior prazer de dizer que é minha amiga querida mesmo, e que comemorou aniversário e ganhou um bolo, né? Vocês viram um bolo temático do No Limite, foi muito merecido. Ela fez uma reunião em casa para pouquíssimos amigos, foram pessoas muito próximas mesmo. Por conta da pandemia não dá para fazer festão, e eu sei que a Ari adora um festão, mas mando aqui o meu carinho, o meu beijo para a Ariadna, os votos de que tudo de melhor aconteça na vida dela, que ela receba, assim, toda a positividade, toda a prosperidade, porque realmente ela merece. E olha, gente, para você que curte No Limite, a gente tem o nosso 5 Minutos de Fama toda semana, exibido pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV. Excepcionalmente, nesta semana, o nosso 5 Minutos de Fama vai ser exibido na terça-feira, porque o programa vai ser exibido na segunda-feira na TV Globo, né? Vai ter eliminação na segunda-feira na Globo, por causa do futebol. E aí, na terça-feira, nós estaremos aqui no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, comentando sobre o eliminado da semana. Então a gente vai ter nessa semana aí só uma mudançazinha de horário. Ao invés do nosso programa ser na quarta-feira, a gente está antecipando para terça-feira, por conta também da antecipação do No Limite da TV Globo. E se eu fosse você, eu não perderia. A gente está trabalhando no 5 Minutos de Fama especial No Limite com muito carinho, com muita dedicação. É um programa que tem um resultado assim maravilhoso, uma audiência também está incrível, e eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha a gente no 5 Minutos de Fama especial No Limite. Toda semana no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV. Depois de apenas uma temporada no ar, a série O Legado de Júpiter foi cancelada pela Netflix. O que seria uma grande promessa para o público que curte aventuras com super-heróis, acabou sendo um grande fiasco. Com um texto pesado e episódios bem arrastados, a série não agradou ao público e produtores não encontraram argumentos para uma segunda temporada. Toda a equipe e o elenco já foram liberados para outras atividades. O criador da história disse para os fãs que não descarta a possibilidade de um retorno dos heróis em outros formatos, mas sem previsão de novidades para o momento. Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui o projeto Alegria, de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Esse projeto, gente, surgiu em 2011 com um grupo de jovens voluntários, né? Eles resolveram se reunir para poder ajudar pessoas em situação de rua, para poder ajudar também as pessoas mais vulneráveis, né? E hoje em dia eles têm um trabalho social assim enorme, porque eles atendem não só as famílias cadastradas, né, no projeto deles, mas também eles atendem às necessidades mais emergenciais de hospitais, de creches, de asilos, e também trabalham com dependentes químicos. Isso é muito bacana, né, porque é um grupo de pessoas que realmente eles precisam de carinho, eles precisam de afeto, eles precisam de solidariedade de verdade. Não é só você chegar com alimento, não é só você chegar com uma lata de leite em pó, você chegar com 1 quilo de alimento não perecível, com um pacote de fraldas, não. É importante que você também dê carinho, dê afeto. E os dependentes químicos, eles precisam, dentre outras necessidades, disso também. E aí o pessoal do projeto Alegria, lá de Campos, eles fazem esse trabalho maravilhoso nos mais diferentes grupos e, claro, eles também estão precisando de doações nos mais diferentes gêneros. Então, seja no gênero alimentício, né, para eles poderem montar as cestas básicas, seja
no gênero de medicamentos, né, para poderem também atender algumas necessidades, ajudar um pouquinho. É um trabalho bem devagarzinho, como eu disse aí no outro programa, é um trabalho de formiguinha que essas pessoas fazem, mas assim, é um trabalho que faz diferença. Então, além de alimentos, medicamentos, eles precisam de muita coisa, produtos de higiene, produtos de limpeza, né? E aí vocês podem ter todas as informações no perfil deles no Instagram, que é @alegriaprojeto. Lá tem as informações, tem como doar também, você pode ver como doar, fazer a sua doação em dinheiro. Você que é do Rio de Janeiro pode ir até Campos, está perto de Campos, dos Goitacazes, e que pode fazer a sua doação, né, em produtos materiais, em produtos físicos, também podem ir até lá. E o telefone de contato deles é 22 999 57 90 55. 22 999 57 90 55. Lembrando que eles precisam de todo tipo de doação. E é muito importante, eu vou voltar a falar aqui, nesse finalzinho de temporada, né? É uma temporada que foi bastante difícil pra gente. Mas é importante a gente doar também o nosso tempo, é importante a gente doar um pouquinho de si para quem está precisando. Então, você que tem um parente distante, que não está podendo visitar por causa da pandemia, você que tem pessoas próximas que você gostaria de falar uma palavra, fale uma palavra, fale uma frase bonita, mande uma mensagem através dos aplicativos de mensagem, mantenha um contato. Isso é muito importante, porque apesar da distância, o amor e a solidariedade, eles precisam e vão continuar existindo. O Trago Verdades dessa semana vai chegando ao fim, mas antes de ir embora eu queria agradecer ao carinho de toda a equipe da empresa Caramelize, que olha, é uma loja aqui do Rio de Janeiro que vende muita coisa gostosa, doces, salgados, enfim, um monte de coisa bacana, e eles mandaram aqui pra gente um kit do Dia dos Namorados. Esse kit, gente, tem barra de chocolate recheada, tem uns Santo Antônios muito lindinhos de bombom, eu não sei se dá pra vocês verem daí, mas a gente tem imagem, né? Vocês podem ver, então, tem os Santo Antônios de bombom, que são bombons recheados, tem brigadeiros, enfim, tem um monte de coisa gostosa. E a Thalita Pitinini, que é a responsável pela empresa, ela avisa que as encomendas estão sendo aceitas até o dia 8, tudo por conta do Dia dos Namorados, que já é no final de semana que vem. Então você que quer fazer uma surpresa para o seu namorado ou para sua namorada e é do Rio de Janeiro, pode entrar na página, no perfil da Caramelize, no Instagram, que é @caramelizebr, e lá vocês vão ter assim acesso a todas as promoções e todas as delícias que a Thalita e a equipe dela preparam lá no Caramelize. Obrigado aí, Thalita, pela surpresa, obrigado pelo carinho e muito obrigado a você também pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente hoje nesse programa. Hoje, como eu disse, a gente está terminando a temporada, né? Eu falei lá no comecinho, o nosso estúdio está sendo preparado para a temporada que vem, que vai ser uma temporada muito bacana, e eu espero que vocês tenham gostado do Trago Verdades de hoje. Eu volto na semana que vem com muito mais verdades para você. A gente se vê, até lá!